A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Se você chegou até aqui, eu quero que você pare por um instante e ouça com atenção, porque hoje nós vamos abrir uma das passagens mais consoladoras e ao mesmo tempo mais mal interpretadas de toda a Escritura, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Existe uma pergunta que atravessa séculos. Uma pergunta que aparece em velórios, em lágrimas silenciosas, em noites de insônia, em corações que amaram em Cristo e depois enterraram alguém em Cristo. O que Paulo realmente prometeu aos mortos em Cristo? E eu já vou te dizer com reverência e clareza, Paulo não está apenas falando de morrer. Ele está respondendo ao medo da igreja. Ele está entrando na sala do luto e dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. Ele não está tratando uma curiosidade teórica, ele está curando uma ferida espiritual. Eu sou o evangelista Lu Martins. E aqui na Palavra Pura nós não corremos por cima do texto. Nós entramos nele. Nós deixamos a poeira da palavra subir, deixamos o vento da profecia bater no rosto, e ouvimos o que o Espírito Santo realmente está dizendo. Porque hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos desvendar 3 verdades que muita gente mistura, confunde ou simplifica demais: arrebatamento, ressurreição e consolo cristão. E eu quero te prometer, desde já, que essa passagem não foi escrita para alimentar debate vazio. Ela foi escrita para firmar o coração dos santos. Para quem está cansado. Para quem chorou. Para quem olha para um túmulo e se pergunta se a morte apagou tudo. E antes de avançar, deixa eu fazer um convite rápido, especialmente para você que já caminha conosco e entende o valor de uma palavra bem fundamentada. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste ministério, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso ministério. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora presta atenção. Paulo não escreve essa carta para um povo que está brincando com escatologia. Ele escreve para uma igreja viva, amando Jesus, mas ferida pela morte de irmãos da fé. E a dúvida deles é real. A angústia deles é humana. Eles querem saber, se Jesus voltar, e alguns de nós já tiverem morrido, esses irmãos ficaram para trás? Eles perderam alguma coisa? A morte roubou deles a promessa. É por isso que 1 Tessalonicenses 4:13 começa com uma correção pastoral. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Em outras palavras, vocês não precisam viver na escuridão sobre isso. Percebe o peso disso? Paulo não joga teoria para a igreja. Ele entra no luto e traz luz. Ele pega a dor dos crentes e não a ignora. Ele não diz, se conformem. Ele diz, não quero que vocês sofram como os que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13 é uma linha divisória entre 2 tipos de tristeza, a tristeza de quem enterra sem promessa, e a tristeza de quem chora com a certeza da ressurreição. E isso muda tudo. Porque o texto não está falando apenas de um evento futuro. Ele está respondendo ao peso atual da ausência. Quando um crente morre, a igreja sente. A casa fica vazia. A cadeira fica vazia. A voz some. A rotina muda. Há um silêncio que entra onde antes havia presença. E é exatamente nesse lugar que a palavra de Deus não retrocede. Ela avança. Paulo olha para essa dor e diz que os que estão em Cristo não são os perdidos. Ele usa a linguagem de dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. E aqui existe uma ternura tremenda. Não porque a morte deixa de ser real. A morte ainda é inimiga. A morte ainda separa. A morte ainda traz lágrimas. Mas para o crente, ela não é o fim absoluto. Ela é um sono temporário diante daquele que tem poder sobre a vida. Não é um apagamento. Não é esquecimento. Não é desaparecimento da identidade. É uma forma de falar da esperança de que a morte não triunfa para sempre sobre os que pertencem a Cristo. E aí Paulo faz um movimento teológico que sustenta toda essa passagem. Ele não fundamenta a esperança da igreja no sentimento.
Ele não diz, vocês vão ficar bem porque o tempo cura tudo. Não. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4,14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, em sua companhia, os que dormem em Jesus. Olha a lógica do apóstolo. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Logo, os que dormem em Jesus não estão fora da promessa. Eles estão dentro dela. A ressurreição de Cristo é a raiz. É a base. É a garantia. Se Jesus venceu a morte, então a morte não pode prender para sempre aqueles que estão unidos a Ele. O túmulo não tem autoridade final sobre quem pertence ao Cordeiro vivo. E isso, meu irmão, é mais do que uma doutrina bonita. Isso é consolo com fundamento histórico e celestial. Não estamos falando de otimismo religioso. Estamos falando do Cristo que saiu vivo do sepulcro e agora sustenta a esperança dos santos. Então, quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses 4:13-14, ele está dizendo, a morte não encerrou a história dos seus irmãos, ela apenas interrompeu o visível por um momento. Porque em Cristo há continuidade. Há promessa. Há reencontro. E talvez essa seja a ferida que mais dói em muitos corações hoje, a sensação de que o adeus foi definitivo. A sensação de que o câncer falou mais alto. A sensação de que o acidente venceu. A sensação de que o caixão fechou a última página. Mas a Escritura entra exatamente nesse ponto e diz, não, em Cristo a última palavra não pertence à sepultura. A última palavra pertence ao ressuscitado. E é por isso que essa passagem precisa ser lida com temor. Porque ela não é um mapa frio de cronologia. Ela é uma resposta viva para uma igreja aflita. Ela mostra que Deus não abandona os seus da morte. Ele os guarda para o dia da manifestação gloriosa do seu Filho. Então eu quero te preparar para o que vem a seguir. Paulo vai mostrar a ordem do encontro. Vai mostrar o que acontece com os mortos em Cristo. Vai mostrar o que acontece com os vivos. Vai mostrar por que o Senhor desce. Vai mostrar por que a trombeta soa. Vai mostrar por que as nuvens aparecem. E, acima de tudo, vai mostrar que o centro de tudo isso não é o espetáculo, é a reunião com o Senhor. Porque essa é a pergunta certa. Não é apenas, como será o evento? A pergunta mais profunda é, quem Paulo realmente promete aos mortos em Cristo? A resposta vai nos levar para dentro do próprio coração de 1 Tessalonicenses 4:15-18, onde a esperança cristã deixa de ser abstrata e se torna cena, voz, encontro e consolo. Então fica comigo. Porque agora nós vamos descer da promessa para a dor da igreja. Nós vamos entrar no vale onde essas palavras nasceram. E quando você enxergar o que Paulo está corrigindo, você vai entender por que essa passagem ainda consola corações hoje. Mas antes de falar de trombeta, de nuvem e de encontro nos ares, existe uma cena que Paulo não deixa a igreja ignorar, há lágrimas dentro da casa de Deus. Há cadeiras vazias. Há nomes que não respondem mais. Há irmãos que partiram, e a pergunta lateja no peito dos vivos, será que eles perderam a promessa? É por isso que 1 Tessalonicenses 4:13 não começa com espetáculo. Começa com pastoreio. Paulo escreve, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Repare no peso dessa frase. Ele não está repreendendo o luto. Ele está corrigindo o desespero. Porque tristeza existe, sim. A fé não anestesia o coração. Mas existe uma diferença terrível entre chorar com esperança e chorar como quem foi abandonado no escuro. Olhe para a igreja em Tessalônica. O ambiente está carregado. A notícia da morte chegou primeiro que a explicação. Talvez um irmão fiel tenha caído. Talvez uma irmã que esperava a volta do Senhor tenha partido antes de vê-la. E agora a comunidade inteira está sentindo o gosto amargo dessa ausência. O silêncio da morte entra na sala. E quando a morte entra, ela sempre tenta roubar mais do que o corpo, ela tenta sequestrar a esperança. Mas Paulo se levanta no meio desse luto e diz, não se portem como os que não têm esperança. Ele não diz, não chorem. Ele não diz, finjam força. Ele aponta para algo muito maior do que a sepultura. Porque o Evangelho não ignora o túmulo, o Evangelho atravessa o túmulo.
E então ele usa uma expressão que, para o mundo, poderia soar estranha, mas para a igreja soa como descanso, os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13 chama assim aqueles que morreram em Cristo. Dormir não é negar a morte. O corpo realmente foi entregue à terra. A ausência realmente é real. A dor realmente corta. Mas, em Cristo, a morte não é o ponto final, é um sono provisório diante da manhã da ressurreição. Essa linguagem é cheia de esperança. Porque quem dorme, acorda. Quem repousa, desperta. Quem foi sepultado no Senhor não desaparece na poeira do esquecimento. Está guardado. Está seguro. Está em Cristo. E isso muda tudo. Mas Paulo não para na metáfora. Ele amarra essa esperança a um evento histórico impossível de ser apagado. Veja 1 Tessalonicenses 4,14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Aqui está a base de toda a promessa. Não é sentimento. Não é otimismo humano. Não é filosofia de consolo para aliviar a dor. É a ressurreição de Jesus Cristo. Perceba a lógica divina. Paulo não diz primeiro, creiam porque seus mortos voltarão. Não. Ele começa com Cristo. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Isso aconteceu na história, diante de testemunhas, sob o peso da cruz e à luz da manhã do terceiro dia. O sepulcro foi visitado, mas não conseguiu reter o Filho de Deus. A pedra foi removida. A morte tentou segurar o autor da vida, mas falhou. E então Paulo faz a ponte, assim também Deus trará. A ressurreição de Jesus não é um detalhe isolado do Evangelho, ela é a garantia de que os que dormem nele não estão perdidos. Se a cabeça venceu a morte, o corpo não ficará preso para sempre. Se o rei saiu vivo do túmulo, a família dele não ficará esquecida no pó. É como se Paulo dissesse, igreja, olhem para Jesus primeiro. Antes de olharem para o túmulo do irmão, olhem para o túmulo vazio do Salvador. Porque a maior pergunta não é, o que aconteceu com os nossos mortos? A maior pergunta é, quem é Jesus? Se ele é apenas um mestre, então a morte venceu. Mas se ele é o crucificado ressuscitado, então o futuro está aberto, e a esperança tem nome. E note essa expressão, mediante Jesus. Tudo passa por ele. A restauração não vem por mérito do morto, nem por força do vivo, nem por algum poder místico da comunidade. Vem mediante Jesus. Ele é o caminho do consolo. Ele é a ponte entre o luto e a glória. Ele é a razão pela qual o cemitério não é o destino final dos santos. Agora, enquanto Paulo escreve, o coração da igreja começa a respirar de outro jeito. A dor não some, mas recebe direção. A saudade continua, mas não fica órfã de sentido. A morte ainda é inimiga, mas não é soberana. A esperança entra na sala não como uma ideia abstrata, mas como uma pessoa ressuscitada. O Cristo vivo se coloca no centro da conversa e muda o ar do ambiente. E isso é profundamente pastoral. Porque há momentos em que a alma não precisa de discurso elaborado. Ela precisa de fundamento. E o fundamento é este: Jesus morreu e ressuscitou. Logo, os que dormem nele não foram abandonados pelo Pai. O mesmo Deus que levantou o Filho da sepultura é poderoso para trazer consigo os que pertencem ao Filho. É por isso que a Bíblia não trata os mortos em Cristo como derrotados, mas como aguardando. A morte deles não foi a última palavra de Deus sobre eles. Foi apenas o momento em que foram recolhidos para o descanso, enquanto a história caminha para a consumação. O céu não perdeu os santos. A promessa não falhou. O plano não foi interrompido. E isso confronta um medo muito humano que ainda vive hoje. Porque, no fundo, muita gente crente olha para a morte e pensa, e se eu perder alguém que amo? E se a sepultura engolir tudo? E se a história terminar cedo demais? Paulo responde com 1 Tessalonicenses 4,14 como quem coloca uma âncora dentro da alma. Se Jesus ressuscitou, então a morte não pode devorar definitivamente os que estão nele. Essa é a diferença entre o mundo e a igreja. O mundo olha para um funeral e enxerga encerramento. A igreja olha para o mesmo momento e vê semente. O mundo vê perda irreversível. A igreja vê espera. O mundo chama de fim. Paulo chama de sono. E por quê? Porque a cruz já foi visitada pela ressurreição. O sepulcro já foi tocado pela vida de Deus. E quando ele diz os que dormem nele, há uma segurança escondida nessa pequena frase. Não é qualquer sono. Não é qualquer morte. É morrer em Cristo. É pertencer a Ele.
É estar unido a Ele pela fé. É ter sido alcançado pela graça antes de fechar os olhos para este mundo. Essa união é o que dá sentido à palavra esperança. Quem está nele não é lançado no nada. Está nas mãos do ressuscitado. Veja como o texto é cuidadoso. Paulo não banaliza a morte, mas também não permite que ela governe a teologia da igreja. Ele não deixa o cemitério interpretar o evangelho. É o evangelho que interpreta o cemitério. É a cruz e a ressurreição que colocam limite na dor. Por isso ele escreve assim, com firmeza e ternura ao mesmo tempo. A verdade aqui não é fria, ela consola. E há algo mais, essa esperança não é só para o morto, é para o vivo também. Porque o coração dos que ficam costuma ser consumido por perguntas que destroem por dentro. Será que ainda verei essa pessoa? Será que valeu a pena crer? Será que a promessa de Jesus alcança mesmo quem se foi antes de mim? Paulo responde, sim, porque a base é Cristo ressuscitado. Ele não apenas venceu por si mesmo, ele venceu como primícias de uma colheita que virá. Então, quando a igreja chora, Paulo fala. Quando a dor pergunta, a ressurreição responde. Quando a morte tenta afirmar que terminou, o evangelho abre outra página e diz, ainda não acabou. E é exatamente aqui que a esperança cristã se torna escandalosamente concreta. Não estamos falando de um consolo vago, como se Deus apenas oferecesse palavras bonitas para encobrir uma ausência irreparável. Estamos falando de uma promessa ligada a um fato: Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição dele é a prova viva de que o Pai não perdeu o controle da história e não abandona aqueles que estão unidos ao Filho. Por isso, 1 Tessalonicenses 4:13 e 4:14 caminham juntos como duas colunas. De um lado, a igreja sofre. Do outro, Cristo ressuscitou. De um lado, existe saudade. Do outro, existe promessa. De um lado, há sepultamento. Do outro, a vitória. E Paulo segura as duas verdades na mesma mão para não deixar a igreja cair nem no desespero, nem na imaginação solta. A pergunta central começa a ganhar contorno. O que Paulo realmente prometeu aos mortos em Cristo? Ele prometeu esquecimento? Não. Ele prometeu um consolo superficial? Não. Ele prometeu uma passagem automática para o céu sem ressurreição? Também não. Ele apontou para algo muito mais glorioso. Porque Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará com ele os que dormem nele. A morte não será o capítulo final dos santos. Agora a tensão sobe de novo. Se os mortos em Cristo serão trazidos com Jesus, o que isso significa para a ordem do grande dia? Quem vem primeiro? O que acontece com os que ainda estão vivos? Como será o encontro com o Senhor? Paulo não deixa essas perguntas no ar. Ele as responde na sequência, como quem leva a igreja do luto para a expectativa, do vale para o horizonte, da sepultura para a trombeta que vem do céu. Mas agora o texto sobe de intensidade. Paulo já disse que a morte dos que dormem em Cristo não é derrota final. Agora ele mostra a ordem do céu, o protocolo da esperança, o avanço do rei. Porque, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa outra verdade paira sobre a carta, mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4:15, ele crava a sequência: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Perceba o impacto disso. A igreja talvez pensasse, e nós, que ainda estamos respirando? Perdemos algo? Os mortos ficaram para trás? Os vivos terão vantagem? Paulo corta essa ansiedade pela raiz. Não existe favoritismo no reino quando o assunto é a esperança final. Os vivos não passam na frente. Os que partiram em Cristo não foram esquecidos. A cronologia de Deus não segue a pressa humana. E então, de repente, o verso 16 abre a porta do céu. Porque o próprio Senhor descerá do céu. Não é um anjo enviado em seu nome. Não é um mensageiro trazendo recado. É o próprio Senhor. O mesmo que andou sobre o pó da Galileia. O mesmo que tocou leprosos. O mesmo que foi cravado na cruz e saiu vivo do túmulo. Agora ele desce. O céu se move. A história inclina os joelhos. E o texto não fala em silêncio. Ele fala em som. Com um brado de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Há um brado. Há uma voz. Há uma trombeta. É como se a criação inteira estivesse sendo convocada para testemunhar o retorno do rei. Não é um evento escondido no canto da história.
Não é uma visita tímida. É a intervenção pública do Cristo exaltado. O ar treme. A noite retrocede. O reino se anuncia. E aqui a ordem divina aparece com uma beleza que desmonta qualquer medo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Essa palavra brilha como ouro na escuridão. Primeiro os mortos em Cristo. Antes do abraço dos vivos. Antes do encontro final dos que ainda caminham sobre a terra. A promessa não coloca os que morreram em desvantagem. Pelo contrário, eles entram primeiro na manifestação gloriosa da vitória de Jesus. Imagine a cena. A terra ainda guarda nomes esquecidos, sepulturas anônimas, lágrimas antigas. Mas quando o Senhor desce, a morte não consegue segurar aquilo que pertence a Ele. Os túmulos não são o ponto final dos filhos de Deus. Os corpos, que foram semeados em fraqueza, levantam em poder. O que parecia dissolvido no pó responde à voz do Criador. A ressurreição não é uma metáfora bonita. É o anúncio de um poder real. A mesma voz que chamou Lázaro para fora da caverna agora atravessa a história inteira. E Paulo faz questão de ligar isso ao centro do Evangelho. Se Cristo morreu e ressuscitou, então os que dormem nele não estão perdidos. Eles aguardam a palavra de comando do Rei. Então o verso 17 avança como uma onda que já não pode ser contida. Depois, nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui está a palavra que tantos cercam de teorias, mas que no texto vem cercada de propósito: arrebatados. O termo não está ali para alimentar curiosidade vazia. Está ali para mostrar a rapidez e a glória da reunião. Quando o rei chama, o seu povo não permanece disperso. Não é um ajuntamento lento, improvisado, incerto. É uma reunião soberana. Os mortos são ressuscitados. Os vivos são tomados. E ambos, juntos, caminham para o mesmo centro, o Senhor. Juntos. Essa é a beleza do texto. A morte não cria duas igrejas. Não separa os santos em classes. Em Cristo, há um só povo. Os que dormiram e os que permanecem vivos são reunidos no mesmo ato de graça. A família de Deus volta a se encontrar diante do rosto do Filho. E note o lugar do encontro: nas nuvens. Nos ares. O texto não está nos ensinando a admirar nuvens. As nuvens aqui funcionam como cenário de manifestação divina, linguagem de presença, de majestade, de encontro. Desde o Êxodo, a glória de Deus se move em nuvem. No Sinai, a santidade cobre o monte. Na Transfiguração, a nuvem envolve a cena. Agora, Paulo usa essa linguagem para nos dizer: o encontro com Cristo será real, glorioso, incontestável. Mas ouça com atenção: o centro não é o céu em si. Não é a altitude. Não é a imagem. É a pessoa. Para o encontro com o Senhor. Aqui está o coração do arrebatamento. Não é fuga sem destino. Não é evasão espiritual. É encontro. É comunhão restaurada. É o povo indo ao encontro do Rei, e o Rei vindo buscar o seu povo. O destino final do crente não é uma doutrina, é uma pessoa. O mundo pergunta: para onde vamos? Paulo responde: para o Senhor. O mundo pergunta: o que acontece depois? Paulo responde: o encontro. E isso muda tudo. Porque, em última análise, a esperança cristã não é sobreviver. É estar com Ele. O arrebatamento, então, não pode ser pregado como fuga egoísta, como se Deus estivesse apenas arrancando os seus da terra para abandonar o restante do cenário. O texto é mais alto, mais santo, mais profundo. Ele mostra a vitória de Cristo reunindo a sua família. O foco não é a evacuação do povo, mas a consumação da comunhão. Cristo volta como Rei vencedor, e o seu retorno não é silencioso nem vazio. Ele vem com autoridade. Ele vem com trombeta. Ele vem com ressurreição. Ele vem com reunião. E no meio disso, a morte perde a sua arma mais terrível, a separação definitiva. Porque o que é a morte, afinal, diante de Jesus ressuscitado? Ela é um inimigo vencido. Ela ainda fere.
Ainda entristece. Ainda separa por um tempo. Mas não governa mais o destino dos que estão em Cristo. O túmulo não tem a palavra final. O último capítulo pertence ao Cordeiro que vive. E aqui está o peso escatológico da passagem. Paulo não está apenas tranquilizando os corações da igreja de Tessalônica. Ele está mostrando que a história caminha para uma reunião universal do povo de Deus sob o senhorio de Cristo. Aquele que desceu da glória para a cruz agora desce da glória para buscar os seus. Aquele que foi obediente até a morte agora aparece como o Senhor de todos os eventos finais. Aquele que foi rejeitado pelos homens agora é recebido com trombeta divina. Isso é mais do que um evento futuro. É uma declaração presente sobre quem Jesus é. Ele é o Filho que venceu a morte. Ele é o Rei que retorna. Ele é o pastor que não perde nenhuma das suas ovelhas. Ele é o noivo que vem para buscar a noiva. Ele é o Senhor que reúne os seus em uma só esperança. E se isso é verdade, então a pergunta muda. Não é, será que eu consigo controlar o fim? É, eu pertenço a esse rei. Não é, como escaparei do medo? É, estou nele, ou ainda estou do lado de fora? Porque a promessa de 1 Tessalonicenses 4:15-17 não é uma fantasia para curiosos. É consolo para os que estão em Cristo. É esperança para os que choram. É certeza para os que tremem diante da morte. Quando Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele está dizendo que a história não termina no velório. Quando ele diz que seremos arrebatados juntamente com eles, ele está dizendo que a separação não é eterna. Quando ele diz para o encontro com o Senhor, ele está dizendo que tudo converge para a presença de Jesus. Então a visão cresce diante dos nossos olhos, o céu se abre, o brado ecoa, a trombeta rompe à noite, os mortos levantam, os vivos são transformados na dinâmica gloriosa da reunião, e o povo de Deus, inteiro, é levado ao encontro daquele que morreu e ressuscitou por eles. O Cristo crucificado agora aparece como Cristo vencedor. O Cordeiro agora se revela como Rei. A cruz agora desemboca em glória. A sepultura agora é invadida pela vida. E por isso, quando o mundo olha para o fim, vê caos. Mas quando a igreja olha para o fim, vê encontro. Essa é a diferença entre medo e esperança. Entre condenação e promessa. Entre o acaso e o reino. E o texto continua nos levando, passo a passo, para o consolo final que Paulo quer depositar no peito da igreja. Porque depois dessa visão, depois dessa explosão de glória, vem a aplicação que toca a vida comum, o quarto escuro, o hospital, a cadeira vazia, o nome que falta à mesa. Mas antes de descer para esse chão de lágrimas, deixe o coração segurar esta verdade. Em Cristo, os mortos não estão perdidos, os vivos não estão esquecidos, e a família de Deus não será separada para sempre. O próprio Senhor desce. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos são reunidos. E todos, juntos, encontram o Senhor. Então grava isso no teu coração. 1 Tessalonicenses 4:18 não foi escrito para alimentar curiosidade, mas para curar o medo. Paulo termina essa revelação com uma ordem que parece simples, mas carrega o peso de um céu inteiro. Consolem-se, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui está a chave que muita gente perde: a doutrina do arrebatamento e da ressurreição não foi dada para vencer debate, foi dada para sustentar a alma ferida. Porque quando a Bíblia abre esse véu, ela não está brincando com a nossa imaginação. Ela está entrando no quarto do luto. Ela está sentando ao lado da cama onde alguém chorou em silêncio. Ela está falando com a mãe que enterrou um filho. Com o marido que ainda sente o vazio na mesa. Com a irmã que olha para a foto do crente que partiu e pergunta: será que eu vou ver de novo? Paulo responde com uma esperança que não é fraca, nem vaga, nem poética demais. É esperança sólida, porque nasce da ressurreição de Jesus. Perceba a delicadeza do texto. Em 1 Tessalonicenses 4:18, o Espírito não manda a igreja especular sobre cronogramas, nem transformar a volta de Cristo em campo de vaidade teológica. O foco é consolo. O alvo é o coração. A verdade sobre os mortos em Cristo e sobre os vivos que serão arrebatados não foi entregue para inflar o orgulho de ninguém. Foi dada para que o povo de Deus respire de novo. E isso muda tudo.
Porque o mundo olha para a morte e diz, fim. A carne olha para a sepultura e diz, perda. A razão humana, sem a luz da palavra, olha para o túmulo e só vê silêncio. Mas a igreja, diante de 1 Tessalonicenses 4,18, não está autorizada a enxergar assim. Quando Paulo diz consolem-se uns aos outros, ele está nos ensinando que o túmulo de um crente não é um ponto final, é uma sementeira de ressurreição. O corpo cai, mas a promessa permanece. A ausência dói, mas não é abandono. O adeus aperta, mas não é eternidade. O morto em Cristo não está perdido. O vivo em Cristo não está esquecido. E o futuro de ambos está preso, não à instabilidade do mundo, mas à fidelidade do Senhor. Olha a força dessa verdade. Quem está em Cristo não vive refém do medo do túmulo. O túmulo ainda existe, a lágrima ainda cai, o coração ainda sangra, mas a última palavra não pertence à morte. Pertence a Jesus. Foi Ele quem morreu. Foi Ele quem ressuscitou. Foi Ele quem prometeu voltar. Então, quando o crente enfrenta o fim aparente, ele não encara um vazio metafísico. Ele encara uma ponte. Uma travessia. Um momento em que Deus mostra que a vida com Cristo nunca foi interrompida, apenas escondida por um instante aos nossos olhos. E aqui está um consolo que sustenta o povo de Deus através dos séculos. A pertença a Jesus redefine o luto. Porque se eu pertenço a mim mesmo, a morte me devora. Se eu pertenço ao mundo, a morte me apaga. Mas se eu pertenço a Cristo, a morte só consegue tocar o corpo por uma estação. Ela não tem jurisdição sobre a aliança. Ela não pode desfazer aquilo que o sangue selou. Ela não consegue arrancar das mãos do pastor as ovelhas que ele comprou. É por isso que o Evangelho não nos chama para fingir que não sentimos dor. Não. Ele nos chama para sentir a dor dentro da esperança. Há luto, sim. Há saudade, sim. Há lágrimas, sim. Mas há também uma certeza que entra na casa como luz atravessando as frestas: a presença eterna do Senhor não falha. Então, se você está sofrendo agora, escuta isso com reverência. Os teus mortos em Cristo não estão desaparecidos no esquecimento de Deus. Eles não foram engolidos pelo acaso. Eles aguardam a voz do Rei. E você, se estiver vivo naquele dia, não será deixado para trás como órfão da promessa. O mesmo Senhor que desce com brado, voz de arcanjo e trombeta de Deus é o Senhor que conhece o teu nome hoje. Ele não perdeu nenhum dos seus. Nenhum. Essa é a beleza abrasadora de 1 Tessalonicenses 4,18. O consolo não vem de negar a realidade. O consolo vem de enxergar a realidade maior. Sim, a morte é real. Sim, o luto fere. Sim, a separação machuca. Mas Cristo ressuscitou, e isso altera a geometria da esperança humana. Agora o crente pode olhar para frente sem pânico. Pode enterrar com lágrimas, mas sem desespero. Pode esperar com firmeza, porque o Senhor prometeu reunir sua família. E deixa eu te dizer algo de modo muito direto: existe uma diferença entre informação bíblica e consolo bíblico. Informação sozinha pode encher a cabeça. Mas quando o Espírito aplica a palavra, ela desce da mente para o peito, e o peito começa a respirar paz. É isso que Paulo quer. Não é um povo apenas bem informado sobre escatologia. É um povo consolado pela verdade da volta de Cristo. Por isso, se você me pergunta qual é a resposta final de 1 Tessalonicenses 4:13 a 18, eu te digo sem rodeio: Jesus não volta para nos humilhar, Ele volta para nos reunir. Jesus não volta para deixar a igreja espalhada pela história, Ele volta para trazer o seu povo para perto de si. O arrebatamento, a ressurreição, a trombeta, as nuvens, tudo isso aponta para uma única realidade central: o Senhor está vindo para estar com os seus para sempre. E quando essa verdade ganha forma dentro de nós, a fé muda de postura. A ansiedade perde o trono. O medo do amanhã perde a voz. A saudade deixa de ser uma ferida sem horizonte. E o coração começa a dizer: eu pertenço a Jesus. Sim, essa é a identidade do crente. Não somos definidos pela cova. Não somos definidos pela perda. Não somos definidos pelo último suspiro de um ente querido, nem pelo nosso próprio fragilizar. Somos definidos por pertencimento. Somos de Cristo. Comprados, guardados e chamados para a sua presença. E isso é tão profundo que redefine o jeito como você vive hoje. Se você pertence a Jesus, então a sua agenda não é governada pelo pânico. Se você pertence a Jesus, então a sua casa não é um lugar abandonado pela promessa. Se você pertence a Jesus, então o teu futuro não está solto no vento da história. O seu futuro tem nome. O seu futuro tem rosto. O seu futuro tem trono. E esse nome é Jesus. Então, diante dessa verdade, o que fazemos?
Fazemos exatamente o que o texto manda, consolemo-nos uns aos outros com estas palavras. Seja na mesa da família, seja no hospital, seja no velório, seja na oração silenciosa da madrugada, a igreja carrega uma mensagem que o mundo não tem. Nós não temos apenas lembranças de um Salvador. Nós temos a promessa viva do Rei que vem. E talvez alguém esteja ouvindo agora com o coração apertado, pensando em um irmão que já partiu, uma mãe que descansou, um amigo de fé que hoje só vive na lembrança. Eu quero te dizer com mansidão e firmeza, se ele ou ela morreu em Cristo, não acabou. Não terminou. Não sumiu. Está nas mãos daquele que venceu a morte. E quando Jesus chamar, a voz dele vai atravessar o pó, vai vencer o silêncio, vai romper a sepultura, e aquilo que parecia perdido vai ser reunido em glória. Essa esperança não é fuga da realidade. É a realidade superior que governa a fé. Então não deixe essa passagem virar só assunto de debate, mapa profético ou ponto de disputa entre irmãos. Deixe ela virar abrigo. Deixe ela virar paz. Deixe ela entrar nos lugares onde a dor faz eco. Porque a palavra de Deus não foi dada apenas para ser defendida, foi dada para ser vivida. E quando ela é vivida, ela sustenta o caminhante cansado, consola o enlutado e fortalece o crente que olha para o amanhã com os olhos marejados. Agora, se essa mensagem encontrou você no lugar certo, no lugar da saudade, do temor, da expectativa, ou até da dúvida, então faz uma coisa simples diante de Deus, fala com Ele. Não como quem repete uma fórmula vazia, mas como quem responde ao consolo que acabou de ouvir. Ora comigo no teu coração, da forma mais verdadeira que você conseguir. Senhor Jesus, eu preciso do teu consolo. Quando a dor aperta, lembra-me que eu te pertenço. Quando o medo da morte vier, firma meus pés na tua promessa. Quando a saudade falar alto, sustenta-me com a esperança da ressurreição. Ensina-me a viver como alguém que aguarda a tua voz. E se eu estiver sofrendo pela perda de alguém que amou o Senhor, guarda meu coração na certeza de que em ti nada se perde. Amém. E agora recebe esta bênção sobre a tua vida, o Senhor te console em toda aflição, fortaleça a tua esperança, e faça resplandecer sobre o teu coração a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que a graça, a misericórdia e a presença viva de Jesus sustentem tua casa, teu luto, teu futuro e tua fé, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém.